Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer esse vídeo para dar um incentivo às pessoas a estudarem filosofia da religião, se engajarem nessa área. Eu quero apresentar aqui, vai ser de maneira muito breve e simples mesmo, a natureza, o que é a filosofia da religião, sua natureza, sua relação com outras áreas da filosofia e a sua importância, sabe? Porque você não deveria ignorar essa área. Então aqui, acho que para a gente começar esse meu incentivo, a gente poderíamos começar definindo o que é a filosofia da religião, certo? É um debate muito complicado, eu não quero entrar aqui em todas as complexidades, eu só vou deixar em aberto que existem essas complexidades, e eu vou colocar artigos nos comentários sobre tratando desse tema. Mas assim, podemos dizer que a filosofia da religião é a área que estuda os assuntos filosóficos relacionados às reivindicações religiosas ou às implicações religiosas. Por exemplo, a religião vai dizer que Deus criou o mundo. E aqui vamos focar na religião tradicional, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, sabe? Claro que devemos levar em consideração as outras religiões, as outras formas de teísmos, mas não é o foco principal aqui. Como é apenas um incentivo mesmo, então eu vou me focar na tradição mesmo, no que é tradicional. Mas enfim, a religião vai dizer coisas como de que há um Deus, e que esse Deus criou o mundo. Ok, essa proposição por si só, ela já tem filosofia aqui, mas poderíamos dizer que a área da teologia já vai estudar esses temas por si só. Porém, quando dizemos que Deus criou o mundo, que Deus criou a realidade natural, como eu prefiro dizer, estamos fazendo afirmações sobre, por exemplo, a natureza da causalidade. Sabe, há uma coisa X, Deus, causando uma coisa Y, a realidade natural. E existe uma área específica para isso chamada filosofia da causalidade, ou metafísica da causalidade, que vai tratar sobre o que é a causalidade, sobre sua natureza, e por aí vai. Então nós já temos um assunto religioso relacionado a tópicos filosóficos aqui. Não é uma reivindicação puramente religiosa, mas uma reivindicação metafísica. Se Deus criou o mundo, então há uma relação causal entre um ser que é atemporal ou temporal, se seguimos o teísmo neoclássico, mas no teísmo clássico ele é um ser atemporal, imutável, ou motor imóvel, é onipotente, onisciente, perfeitamente bom, e por aí vai. Temos uma relação causal entre esse ser e a realidade natural. E em que constitui essa relação causal? Será que é possível que um ser atemporal cause o tempo? Dado que se ele criou a realidade natural e a realidade natural inclui o tempo, então poderíamos concluir então que Deus criou o tempo. Será que isso é possível? Se sim, como? Se não, por quê? Já são assuntos metafísicos. Ou quando dizemos, por exemplo, que Deus criou seres com livre-arbítrio. Já entramos na questão, o que é livre-arbítrio? O livre-arbítrio é uma coisa a ser criada? É uma disposição que nos foi dada? É uma característica real do mundo ou apenas uma ilusão de nossas mentes? Será que não é metafisicamente possível que exista um Deus e que esse Deus tenha criado criaturas que não são moralmente livres? Se sim, como? Se não, por quê? Outro assunto relacionado à metafísica. Então temos também assuntos relacionados à própria epistemologia. Por exemplo, é possível conhecer Deus? É possível saber que Deus existe? É possível justificar a crença em Deus? Se sim, como? Se não, por quê? Entramos na questão epistemológica, sabe? Na área do conhecimento, sobre o que é conhecimento, sobre o que é justificação. Como podemos justificar a crença em um ser que está para além do nosso domínio físico? Será que é possível? Se sim, novamente, como? Se não, por quê? Tá, parei com isso que já tá meio chato. Mas enfim, já deu para entender aqui. Há várias ligações entre a filosofia da religião e a metafísica. E há várias relações entre a filosofia da religião e a epistemologia também, e entre outras áreas. Aqui, por exemplo, se Deus existe, então ele criou pessoas com almas, seguindo a tradição, claro. Se Deus criou seres com almas, então o que seria essa alma? Será que é a mente? Então já entramos na filosofia da mente. Qual a teoria da mente está correta? Dualismo de substâncias, dualismo de propriedades, fisicalismo reducionista, fisicalismo não reducionista, dualismo naturalista, monismo, epifenomenalismo,
funcionalismo e por aí vai, sabe? Já temos questões relacionadas novamente a áreas filosóficas. Então eu diria que no cômputo geral a filosofia da religião é isso. É o assunto que vai tratar de assuntos filosóficos que estão relacionados ou diretamente implicados pelas doutrinas religiosas, pelas reivindicações religiosas. E aqui eu queria dar uma adentro. Com tudo isso que eu falei, a pessoa pode pensar, ora, mas eu não sou religioso, então para que eu quero saber dessas coisas? Não é bem assim. Quando a gente fala de assuntos filosóficos relacionados às reivindicações religiosas, estamos dizendo que é uma área que investiga isso, mas não necessariamente para afirmar essas coisas positivamente. Mas a filosofia da religião, ou filósofos da religião, melhor falando, também vão negar essas coisas. Eles vão negar que existe um Deus que criou o mundo, que é possível haver relação causal entre um ser atemporal e transcendente e um mundo físico, natural. Eles vão apresentar argumentos com isso. Graham Hopper fez isso, o Kent Smith também fez, vários filósofos fazem. Vão argumentar que o dualismo de substâncias é falso. Filósofos da mente específicos já fizeram isso, mas filósofos naturalistas também fazem. Vão falar sobre a questão de livre-arbítrio. Alguns naturalistas vão dizer que o John Schellenberg, se não me engano, ele escreveu um artigo argumentando em que o livre-arbítrio só é possível se o ateísmo for verdadeiro. Ou que na verdade o livre-arbítrio favorece o ateísmo e não o teísmo. Eu não lembro muito bem desse conteúdo, então não posso fazer afirmações aqui, mas já temos um assunto relacionado, sabe? Em que é um filósofo ateu que está negando essa reivindicação religiosa. E ele está fazendo filosofia da religião, porque esse assunto filosófico está relacionado à filosofia da religião. Implica na falsidade de uma doutrina religiosa. Está relacionado da mesma forma. Então temos que acabar com esse erro de confundir filosofia da religião com filosofia religiosa. Eu entendo o motivo desse erro, até por causa da terminologia e também pela própria forma como a filosofia da religião é conduzida. Eu inclusive concordo com o Kent Smith aqui, que os filósofos deveriam se engajar em tornar o naturalismo metafísico como a posição padrão dentro da filosofia da religião. Eu coloquei as aspas aqui porque o Kent Smith escreveu um artigo que se chama The Metaphilosophy of Naturalism, ou a metafilosofia do naturalismo, na qual ele argumenta que o naturalismo ele deve ser a filosofia da religião deve ser não substituída, mas chamada de filosofia do naturalismo. Assim, aí dentro uma sub-área da filosofia do naturalismo seria o ceticismo sobre o naturalismo. E é nessa área, o ceticismo sobre o naturalismo, na qual os argumentos teístas, que argumentam para a verdade do teísmo, desempenham o papel. Assim, a filosofia do naturalismo deveria ser uma área em que tratasse desse ceticismo sobre o naturalismo para então justificar o naturalismo. Sabe, digamos, ultrapassar os obstáculos que o naturalismo enfrenta para reafirmá-lo como uma posição correta de mundo, como uma cosmovisão correta do mundo. Então aqui nós já percebemos que há certas nuances que devem ser levadas em conta. E eu concordo com o Smith. Eu acho que os naturalistas deviam engajar-se em tornar a filosofia da religião em filosofia do naturalismo. E que todo o papel que a filosofia da religião contemporânea desempenha em construir argumentos para o teísmo, em parte, né, deveria ser tida como uma sub-área da filosofia do naturalismo, que seria o ceticismo sobre o naturalismo. E que os naturalistas então deveriam, como eu posso dizer, auxiliar os sobrenaturalistas, ou no caso os teístas, a enxergarem a verdade do naturalismo. Mas não de forma dogmática, sabe? Como se, vocês estão errados, então acreditem no naturalismo e ponto final. Não. É porque, dadas as evidências atuais, eu acredito que realmente o naturalismo é a posição correta de mundo, então devemos auxiliar as pessoas a acreditarem no naturalismo ou a verem essa verdade. Porém, se as evidências mostrarem que o sobrenaturalismo é verdadeiro, os sobrenaturalistas que deverão auxiliar os naturalistas a enxergarem a verdade do sobrenaturalismo. Então não é uma posição dogmática aqui, é meramente disputária, vamos dizer assim. Mas voltando para a questão um pouco, a filosofia da religião é basicamente isso. E vai levar, como o Graham Hopper já apontou, a filosofia da religião vai levar a comparações entre cosmovisões de mundo. Vai fazer uma análise crítica e comparativas entre as cosmovisões de mundo. No caso, cosmovisões teístas, cosmovisões naturalistas ou cosmovisões ateístas.
E para determinar qual é a verdadeira, qual é a falsa, por que uma é verdadeira, por que uma é falsa, como uma é verdadeira, como uma é falsa, como podemos saber disso, e por aí vai. E é um papel assim, sabe, que eu acredito que é fundamental. Porque se você estar interessado em conhecer a verdade, não apenas nos bens que isso gerará, bens tecnológicos, materiais e tudo mais, mas se você é uma pessoa genuinamente interessada em saber a verdade sobre a realidade, em descobrir a verdade sobre a realidade, se você acredita que existe coisa como verdade, eu espero que você acredite, então, me parece que a filosofia da religião ela é essencial. Porque, ok, quais são as implicações? Por exemplo, suponha que Deus exista. Isso significa que um ser transcendente e atemporal criou o mundo, que o mundo é fruto de um domínio atemporal. O mundo temporal digamos, fruto de um domínio atemporal. Se Deus existe, há vida após a morte, há almas. E há todas essas coisas surpreendentes, para dizer o mínimo, que tem um grande impacto sobre o mundo, sabe? Sobre nós. Revela muito quem nós somos, o que o universo é, para onde vai, de onde veio e por aí vai. E se Deus não existe, não há coisa como alma, não há coisa como pós-vida, então nós temos que aproveitar o máximo possível dessa vida, pois é a única que temos. Se Deus não existe, então a explicação causal para a existência do mundo deve estar contida no próprio domínio natural. Vários filósofos trabalham muito bem nisso. O Adolf Grünbaum escreveu um artigo sobre isso, o Kent Smith, o Graham Hopper, e por aí vai. Então há muitos trabalhos interessantes e importantíssimos, sobre temas importantíssimos. Você não pode se dizer uma pessoa racional que quer conhecer o mundo e negligenciar esse tipo de área. Me parece um ato preconceituoso demasiado injustificado, sabe? Para dizer o mínimo, para não soar ofensivo aqui. Então eu diria isso, cara. Eu te aconselho muito a ler os artigos que eu vou colocar em primeiro lugar sobre filosofia da religião, porque eu estou dando um comentário muito breve aqui, não dá para me aprofundar. E realmente entender a importância desses tópicos, pois coisas como alma, pós-vida, a origem do mundo sendo atribuída a um domínio atemporal e transcendente, são coisas que dizem respeito a nós, sabe? Se há um ser pessoal que se preocupa conosco, isso tem impacto pessoal em nós, sobre como nós nos vemos. E se não há tal ser, da mesma forma, também há um impacto sobre como nós devemos nos ver, sobre como devemos viver a vida. Então elimine esse preconceito, ele é injustificado e idiota.